Tarde, meus queridos. Paz de Cristo a cada um, amém? O louvor que eu indico canta Gesso Rufino. O nome do louvor Foi a Mão de Deus. Amém? A passagem, meu querido, o tema desta pregação é prostituição. A passagem está no livro de Lucas, capítulo 8. Perdão, capítulo 7, a partir do versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Aqui essa passagem, fala sobre a prostituta arrependida. Ela sabia que Jesus Cristo estaria na casa de um certo homem e ela foi até esse lugar. Esse arrependimento é uma decisão. Ela teve a decisão de se arrepender e ela sabia que o primeiro passo após essa decisão, era buscar Jesus Cristo. E ela foi atrás de Jesus Cristo na casa do fariseu. Ao chegar na casa do fariseu, ela começou, tá entendendo? A derramar lágrimas. Ela se ajoelhou, aos pés de Jesus Cristo e começou a chorar, aos pés de Jesus Cristo. Ela estava realmente arrependida. Amém? Ela estava muito constrangida. Amém? E ela enxugava ali as lágrimas que caíam dos olhos dela com os cabelos da cabeça dela. E após isso, ela também ungiu os pés de Jesus Cristo com um perfume, um vaso de alabastro. Naquela época, meu querido, alabastro, ainda hoje, nos dias de hoje, não é uma coisinha tão baratinha, tão simples, mas era muito, muito caro. Valia muito dinheiro. Então, quer dizer, ela deu tudo o que ela tinha. Tá entendendo? Ela colocou aos pés do Senhor. Não só expôs o pecado dela, mas ela também colocou aos pés do Senhor a riqueza dela. Aquele vaso de alabastro talvez era a única coisa que aquela mulher tinha de valor. Ela era uma prostituta, ela não era uma mulher rica, ela era uma prostituta. Ela se prostituía para sobreviver. Quem vive na prostituição, tá entendendo? Ninguém consegue enriquecer com prostituição. Ela ela desfruta daquilo, vende o corpo para poder sobreviver, para pagar uma casa para morar, para se alimentar. Amém? É poucas as vezes que alguém consegue fazer dinheiro, principalmente naquela época. Talvez nos dias de hoje pessoas consigam fazer dinheiro. Mas o nosso tema diretamente não é a prostituta de sexo, não é a prostituição sobre sexo. Porque quando nós falamos, meu querido, minha querida, sobre prostituição, logo a gente coloca prostituição, vai falar de sexo. Não, meu querido. Prostituição é tudo aquilo que você faz, tá entendendo? Que você faz de formas repetidas, que não é literalmente só o sexo.
Você pode se prostituir com o seu dinheiro, por você amar tanto o seu dinheiro, ser tão apegado a seu dinheiro, por você ter medo de perder o que você tem, financeiramente falando, perder a vida confortável que você tem. Muitos chegam a ter um elo de prostituição, tanto com o dinheiro, que são capazes de fazer qualquer coisa. Também, meu querido, tem a prostituição, aqueles que são prostitutos, tá entendendo? Que trai o amor de Deus por bens materiais. Também existe este tipo de prostituição. Amém? Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para amontoar riquezas. Me diz se essa pessoa não está se prostituindo com essas riquezas? Está. Também, meu querido, eu vou falar de um outro tipo de prostituição. Tem a prostituição por uma pessoa. Tem pessoas que têm tanto amor a uma pessoa, ou tanto amor ao seu marido, ou tanto amor à sua esposa ou à namorada, um amor doentio, que ela coloca essa pessoa acima de Deus, ela coloca essa pessoa em primeiro lugar na vida dela. Meu querido, prostituição é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Prostituição não está ligado somente ao sexo. Prostituição pode ser, tá entendendo, no mau caráter de uma pessoa. A pessoa é um mau caráter, é 171, tá entendendo? Daqueles descaradamente, que não tem vergonha na cara, que você evangeliza, que ouve falar de Deus, que Deus já mandou vários recados para essa pessoa, mas ela não toma uma posição de abrir mão do pecado. Ela prefere se agarrar ao pecado, prefere se agarrar a este tipo de prostituição. E, meu querido, a prostituição, o pecado, não é só sexo. Vou continuar te dizendo isso. Amém? Tem pessoas que colocam, tá entendendo, que são prostitutos através de amizades. Aí você diz, como assim? Como pode uma pessoa ser um prostituto através de amizades? Sim, essas pessoas colocam as amizades acima de Deus. Essas pessoas colocam as amizades, tá entendendo, em primeiro lugar na vida delas. Tá entendendo? Muitas vezes é o marido, coloca a amizade na frente, tá entendendo, da esposa. Primeiro é Deus na tua vida, depois a tua família. Amém? Então, quando você se abre mão, tudo que você abre mão, se você abre mão de ter Deus em primeiro lugar na sua vida, você é um prostituto, sim. Amém? Não adianta você contestar. Se você for meditar na palavra de Deus, você vai entender o que eu estou te dizendo. Tá entendendo? Talvez para você vai achar como um sentido, uma forma de agredir você. Não estou te agredindo. Todas essas mensagens, elas são para te auxiliar a meditar na situação em que você está vivendo. Essas mensagens são para te confrontar as tuas ideias, confrontar a tua forma de pensar. Meu querido, a palavra do Senhor diz, renovai a nossa mente. O Senhor nos manda renovar a nossa mente, meu querido. Nós temos que ser confrontados para poder a gente fazer perguntas dentro da nossa mente. Será mesmo, Senhor, que eu sou um prostituto, uma prostituta? Onde, Senhor, estou me prostituindo? Não, mas eu sou casada, eu só tenho meu esposo. Meu querido, eu não estou dizendo que prostituição é só no sexo. Amém?
Estou te alertando que tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é prostituição, sim. Então, se você tem qualquer tipo dessas prostituições, você é uma prostituta ou um prostituto. Prostituto não é aquele que vende o corpo, não. No sexo, a pessoa vende o corpo. Mas também na vida real, as pessoas estão vendendo a alma para o diabo. Elas preferem abrir mão de Deus, da palavra de Deus, para se prostituir com os ensinamentos, está entendendo? De pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que não te anunciam o evangelho, de pessoas que não ensinam a palavra de Deus. Meu querido, a única palavra de Deus deixada no céu e na terra é a Bíblia Sagrada. Que tu acredite ou que tu não acredite, é a Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda nos dias de hoje continua nos inspirando, nos ensinando. Amém? Então não adianta você, se você negar a si mesmo que você é um prostituto ou uma prostituta, você apenas vai continuar no pecado, na mesmice. E não vai analisar, não vai se autocriticar para mudar essa situação. Tem pessoas, meu querido, que se prostituem com as imagens de escultura. Não existe uma palavra na Bíblia condenando as imagens de escultura, não. Existem várias passagens na Bíblia. Amém? Isso aqui não é conversa de homens. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você não vai ser mais enganado. Se você acha que eu estou falando alguma coisa que eu não devo, que não está na Bíblia, leia a Bíblia. Tudo aquilo que você coloca no seu coração em primeiro lugar é um sinônimo de prostituição na sua vida. Amém? Tem pessoas, meu querido, que, sabe, elas vivem em completa prostituição. Elas vivem assim, no lamaçal da prostituição, de todas essas áreas que eu te falei aqui. Que as áreas que o Senhor colocou no meu coração aqui, eu posso estar esquecendo de alguma, mas como o Espírito Santo de Deus é o que fala com você, Ele vai te ensinar a partir de hoje sobre esse tema. E o meu conselho é que você medite, que você se analise. Apóstolo Paulo diz que quando a gente se autoanalisa, não tem perigo da gente errar, da gente pecar. Por isso é importante todos os dias a gente se autoanalisar. Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou sendo falho? Senhor, o que eu estou falando que não te agrada? Senhor, o que eu estou falando, ministrando, que não está dentro da tua direção? Então, meu querido, eu tenho que me autoanalisar e trazer completamente o comando de Deus para o centro da minha vida. Tá entendendo? E começar tudo de novo. Se for preciso a gente voltar para a base, meu querido, é a palavra de Deus. Nós temos que voltar sim. Nós temos que voltar para a base todos os dias da nossa vida. Todos os dias buscar aprender do Senhor. Todos os dias nos alimentar da santa doutrina, da palavra de Deus. Amém? Raabe, ela foi uma prostituta. Está lá no Josué 2:1, né? Ela foi uma prostituta em Jericó, mas ela teve um encontro com Deus. Então, quando chegou o momento de Jericó ser destruído, meu querido, minha querida, tá entendendo? Deus mandou recado que tirassem a Raabe e toda a casa dela fosse poupada de ser mortos. Raabe foi salva pela fé, ela teve fé na palavra de Deus, ela creu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Amém? E pela fé a Raabe não pereceu junto com os incrédulos.
Os incrédulos são aqueles que não acreditam em Deus. Os incrédulos são aqueles que não acreditam que a palavra do Senhor é bem como ela está escrita. Que ele pensa assim, não, mas não é bem assim não. Sabe, quando as pessoas têm as suas feridinhas e fica passando a mão em cima? Não, não é bem assim não. Sobre idolatria não é bem assim não, meu querido. A palavra de Deus é bem clara sobre idolatria. Que você goste ou não, que eu goste ou não, a palavra de Deus nos ensina tudo sobre todos os temas que nós precisamos aqui na terra. Amém? Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus. Nós temos que ser crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, que Bereia era uma cidade, os crentes de Bereia, eles ouviam o evangelho e eles iam ler na Bíblia que estava escrito se era verdade ou não. E o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, é muitos cristãos que não lê a palavra de Deus. Sem querer atacar, porque eu não estou atacando, isso sirva até de abrir os olhos. A Igreja Católica, as pessoas geralmente não leem a palavra de Deus. A maioria não. Só lê a palavra de Deus da Igreja Católica aqueles que participam desses grupos renovados. Amém? Dessas células renovadas da Igreja Católica. É muito importante todos nós lermos a palavra de Deus. Tá entendendo? Porque através da palavra de Deus nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Por isso, meu querido, medita nessa palavra, que o Senhor continue falando com você. Amém? Também a palavra de Deus fala sobre Maria Madalena, meu querido. Amém? Maria Madalena, ela tinha sido curada de espíritos malignos. Ela tinha 7 demônios. 7 demônios que levavam ela a se prostituir. Talvez ali, fazendo parte daqueles 7 demônios, estava a depressão, estava a solidão, estava o demônio da prostituição, estava o demônio da rebeldia. Tá entendendo? Com certeza esses tipos de demônio estavam ali também fazendo parte daquela mulher. Eu vou orar ao Senhor e pedir uma ministração dentro dessa palavra da Maria Madalena. Pedir a orientação do Senhor para que Deus, se Deus me revelar, eu faço essa ministração aqui em vídeo. Quais eram os 7 demônios que estavam na vida da Maria Madalena? Com certeza um dos demônios também era a cegueira. Amém? A cegueira espiritual. Acho que aí já foi dito uns 5 demônios, né? E demônios talvez também de enfermidades. Devia estar no corpo dela também. Amém? Porque ela não precisava de dinheiro, que ela era uma mulher rica. Mas o diabo usava ela. Até que chegou o dia que o Senhor libertou ela. Mas para o Senhor libertar Maria Madalena, ela teve que ir aos pés de Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Se você quer libertação, você tem que buscar Jesus. Jesus, ele vem ao teu encontro, mas você tem que primeiro ir ao encontro dele. Porque Jesus Cristo não vem sem ser chamado. Amém? Pode ter certeza disso. Ele só vai vir para perto de ti quando você chama por ele. Por isso, seja qual for a circunstância, chame por Jesus. Chame, clame por ele e creia que ele vem em teu socorro. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Minha oração é que o Senhor continue ministrando ao teu coração, continue nos ensinando, nos alimentando, tão somente para a honra e a glória do nome dele. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênção, bênção espiritual, financeira, material, na tua vida sentimental, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, compartilhe esse vídeo com pessoas que necessitam ouvir esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, meu querido, se Deus quiser.